Pronto, então, gente, como o doutor Rodrigo apresentou bem, eu vou falar hoje, a aula de hoje vai ser bem prática, para a gente aprender como a gente deve ler os rótulos, porque eles são, assim, essenciais, porque muitas vezes do que a gente se alimenta, né, a gente compra os alimentos achando, considerando que eles são saudáveis, mas quando a gente vai lá conferir o rótulo, não são nada saudáveis, né? Então a gente começa a olhar, a gente acha aditivos, tá? Conservantes, coisas artificiais que a gente não sabe nem reconhecer, não sabe nem distinguir pelo lendo o rótulo, tá? Então, por isso que é tão importante. Então, estava lendo um estudo que saiu recentemente, agora falando mesmo de uma dieta vegetariana, como ela é importante para o nosso cérebro e tudo mais, mas sendo uma alimentação natural, uma dieta vegetariana, você precisa ser saudável, diminuindo a carne vermelha se você está consumindo alimento processado, tá? Justamente por causa disso, corante, conservante, aditivos, tá? Então, é por isso que é tão importante que a gente aprenda a ler os outros alimentos para garantir que a gente está tendo ali uma alimentação saudável e equilibrada, porque muita gente, muitas vezes, eles são enganosos, propaganda enganosa, quando a gente vai conferir lá o rótulo. E como a gente vai ler o rótulo, eu vou explicar mais ou menos o que é uma porção, o que são lá os macronutrientes que a gente tem que colocar, né, principalmente carboidrato, proteína, medida caseira, de forma bem prática ali. Vou dar um resuminho bem prático para quando a gente chegar no mercado, a gente já conseguir identificar ali de forma mais fácil, tá? Então, primeiramente, a gente tem sempre no topo ali da nossa informação nutricional as porções, né? As quantidades que tem naquele pacote, vamos dizer assim. Então, aqui a gente sempre tem no topo as porções do pacote desse produto são 16. Então, quer dizer, quantas porções, qual a quantidade que a gente tem num pacote inteiro, tá? E uma porção, que 30 gramas, se refere a uma porção daquele produto. Tá? Apenas uma unidade, vamos dizer assim. Então, a gente sempre tem essa diferença. O que a gente tem no pacote inteiro são 16, unidade do produto a gente tem 30 gramas, tá? Então, a gente tem sempre quando a gente vai ler o rótulo, a gente tem a quantidade pela unidade, que neste caso, deste produto que a gente tem aí em específico é 30 gramas, e a gente tem a coluna dos 100 gramas. Essa coluna das 100 gramas a gente usa sempre para comparar produtos similares. Então, vamos dizer que a gente está comparando cereais. Então, quando a gente vai comparar os cereais, por exemplo, marcas diferentes, a gente quer ver que se um é mais saudável do que o outro, a gente vai essa coluna por 100 gramas do alimento. Tá? Então, a gente tem no topo da informação nutricional, a gente tem lá a quantidade de porções, né, toda naquele pacote, a gente tem uma unidade dele, o que a gente tem por grama, que nesse caso, uma unidade são 30 gramas, né, por unidade desse produto, e quando a gente vai comparar produtos similares, a gente usa a coluna de 100 gramas, tá bom? Então, primeiramente, a gente vai analisar a coluna de energia. Então, quando a gente vai analisar a coluna de energia, de calorias, né? Aqui no Brasil a gente usa calorias, quando a gente está aqui na Austrália a gente já usa quilojoules, é cada uma diferente, mas eu fui para a nossa realidade aqui, tá? Então, a gente tem um foco, um objetivo, para os principais. Por exemplo, a gente está comprando uma refeição pronta, claro, não é o ideal, mas a gente está buscando ali praticidade, a gente não tem tempo, a gente vai para uma refeição pronta, então a gente tem que olhar, focar o objetivo é que a gente olhe para uma refeição que tenha uma média de 286 a 400 calorias, tá? Numa refeição média ali. Claro que isso vai estar sempre correspondendo das suas necessidades energéticas, tá bom? Sempre. Isso aqui é uma média para uma população brasileira que a gente calcula na Anvisa, né? Dá uma ideia ali para um adulto de 70 quilos aproximadamente, saudável, então a gente tem que ter uma média para a população brasileira, é isso que a Anvisa faz, ela calcula pela média. Claro que isso vai depender da sua dieta, das suas recomendações energéticas diárias, das suas comorbidades, do seu acompanhamento nutricional, mas a gente tem um objetivo de ali, de focar em 286 a 400 calorias, mais ou menos, numa refeição total, tá? Mas se você está com o objetivo de ter um lanche ali, um snack, a gente vai focar em 95 calorias por média, tá? E a proteína, quando a gente vai olhar em relação à proteína, a gente busca pelo menos 20 de proteína por refeição grande, tá? Então, quando a gente está lá numa refeição grande, vamos dizer, o almoço, o café da manhã e o jantar, a gente busca pelo menos ter ali 20 gramas de proteína por porção. Mas se for apenas um snack, um lanche, tá? Então, a gente tem como objetivo pelo menos 5 gramas de proteína. Tá? Então, se esse produto que você está consumindo é uma barra de proteína, por exemplo, uma barra de cereal, é um lanche, não é uma refeição inteira, a gente vai ter como foco ali de olhar
a a lista de macronutrientes para pelo menos 5 gramas de proteína, tá? Mas isso vai ser mais destrinchado ao longo da aula, mas de forma resumida para que a gente pegue de forma mais fácil, tá bom? Se o doutor Rodrigo depois quiser até, né, o pessoal quiser compartilhar algumas coisas da aula, algum slide para a gente, esse resumo aí, posso deixar também disponível. Mas é basicamente isso. Então, a gente criar a coluninha de 100 gramas, porque a gente vai comparar os produtos, quais são os mais saudáveis ou não. Então, a mesma coisa. Quando a gente vai avaliar a gordura total, a regra é pelo menos 10 gramas. A gente tem que ter menos de 10 gramas de gordura por 100 gramas, tá? Então, a coluninha aqui dos 100 gramas. Então, quando a gente está olhando um produto relativamente mais saudável, a gente tem que ter uma regra geral de menos de 10 gramas de gordura por 100 gramas. E esse produto aqui, ele é um bom produto em relação à gordura, porque ele tem apenas 1,2 gramas de gordura. Então, ele, teoricamente, ele é bem baixo em gordura. E quando a gente está levando em consideração gordura saturada, a gente tem que ter como objetivo menos de 3 gramas de gordura por 100 gramas. Então, aqui você vê que o produto é bem baixo em gordura saturada, apenas 0,3 gramas. Tá? Então, em relação à gordura total e saturada, é um produto super saudável, tá? Então, a gente sempre avalia ali, como eu falei, a coluna de 100 gramas. Se a gente for avaliar por porção, também ele é bem baixa, em torno de 0,1 gramas, então é bem baixa também. Mas a gente, como a gente quer comparar os produtos, a gente vai para essa coluna de 100 gramas, tá? Então, aqui o objetivo é que a gente ache pelo menos menos de 3 gramas de gordura saturada por 100 gramas, para a gente considerar esse produto baixo em gordura e saudável. Quando a gente vai olhar ali açúcar, né, mesma coisa, a gente vai olhar ali a coluna de 100 gramas, a regra geral que a gente tem é menos de 15 gramas de açúcar para ser considerado saudável. Então, esse produto é relativamente baixo, a gente tem em torno de 11,8 gramas, tá? Então, ele é baixo, porém, tem uma ressalva. Se esse alimento ele vem com açúcares naturalmente naturais, presentes, por exemplo, se for um produto que ele venha com fontes de frutose, né, o açúcar da fruta ou o açúcar do leite, por exemplo, ele é um produto que tem whey protein ou algum tipo que tenha leite derivados ou que venha de frutas, a gente até libera que ele tenha 20 gramas de açúcar por 100 gramas, porque ele tem um açúcar naturalmente presente no alimento, não adicionado nele, tá? Mas se for um produto que não vem de nenhuma base de frutas ou de leite e derivados, a gente considera 15 gramas como regra geral. Então, esse produto aqui, ele é relativamente saudável em relação à quantidade de açúcares, porque ele apenas tem 11,8 gramas por 100 gramas. A regra geral é menos de 15, tá? Então, por isso que é tão importante a gente ler rótulo, porque muitas vezes eles colocam na embalagem assim, não contém açúcar, né? Não contém colesterol, não contém gordura, e quando você vai checar lá a informação nutricional, tem sim, tá? O açúcar adicionado, ou tem açúcar natural, mas a gente tem que sim, ainda assim, conferir os rótulos, para a gente estar tendo certeza que a gente está consumindo um produto baixo em gordura e baixo em açúcar, tá? Então, por isso que é tão importante a gente aprender a ler o básico. Eu vou ensinar, estou ensinando o básico do rótulo, tá? Para a gente ter uma noção. E como a indústria, né, ela é muito espertinha, ela vai usar uns nomes secretos para poder dizer unidade de gordura. Então, muitas vezes eles vão dizer, não tem gordura, não tem açúcar, mas quando você lê lá o rótulo, tem banha, manteiga, óleo de coco, óleo de palma, manteiga de cacau, gordura hidrogenada, óleo de canola, óleo de girassol. Tudo isso, gente, é nome secreto para gordura. No final das contas, é gordura e conta assim como a gordura total lá dos 10 gramas que a gente falou no início, tá? Então, por isso que é tão importante ler os rótulos, porque eles colocam esse nome secreto e aí colocam na frente. Não tem gordura. Quando você vai ler lá, manteiga, óleo de coco, óleo de palma, então tudo isso, gordura hidrogenada, óleo de canola, tudo isso são outros para se dizer gordura, e que se adicionam naquelas 10 gramas lá que a gente informou no início que a gente precisa consumir menos de 10 gramas naquele produto, tá? E a mesma coisa com açúcar. Eles adoram colocar na frente do rótulo. Não tem açúcar adicionado, mas quando a gente vai olhar açúcar de fruta, mel, xarope de milho, dextrose, maltodextrina, sacarose, açúcar de cana, mascavo, agave, melaço, tudo isso são outros nomes para açúcar. No final das contas, todos são açúcares, tá? Então, mais uma vez, muito cuidado ali. Lê o rótulo, confere direitinho, porque no final das contas a gente tem que ter menos de 15 gramas de açúcar ali adicionado no produto para considerar ele mais saudável, próprio para o consumo. Então, não adianta colocar que adicionou açúcar e quando você olhar lá tem laço, tá? Tem sacarose, tem maltodextrina, porque no final das contas
dextrose, são açúcares também, e vai contar ali na quantidade de açúcar total, gente, tá bom? Em relação à fibra alimentar, a gente tem como regra geral por porção, tá? Nesse caso, ao invés da gente analisar a coluna por 100 gramas, comparando produtos, a gente vai usar a coluna por porção, que esses produtos são 30 gramas, lembra? Então, a regra geral que a gente tem como objetivo para avaliar se um produto ele tem uma quantidade ideal, recomendada de fibra, é que pelo menos ele tenha 2 gramas de fibra por porção, tá? Agora, para ele ser considerado muito boa fonte de fibra, a gente tem que ter pelo menos acima de 4 gramas, 4 ou mais. Então, esse produto ele é bem rico em fibras, ele tem 6,4 gramas de fibra por porção. Por 30 gramas de produto, ele tem 6,4. Então, é bastante fibra, tá? Como a gente pode ver, eles têm psyllium e cereais adicionados nesse produto aí. Aqui embaixo dá para a gente ver marrom. Então, a mesma coisa, a gente, sódio, sal, no final das contas vai ser a mesma coisa, então a gente tem que ser bem criterioso quando a gente está lendo ali um rótulo. Então, a ingestão diária que a gente recomenda, né, de sal, que pelo menos seja 2 gramas, que é uma colher, né, de chá de sal por dia de mesa. Então, a gente pode calcular a quantidade de sódio em miligramas, tá? A gente pode multiplicar por 2,5 para obter a quantidade equivalente de sal em miligramas, tá bom? É assim que a gente calcula o sódio e sal. A gente calcula aquela quantidade de miligramas por 2,5 para a gente obter. Mas no final das contas, né, a gente tem que evitar o sódio e o sal mesmo, porque a gente é assustador hoje em dia, pessoal, que a gente pode estar vendo. Hoje, 75% dos alimentos que a gente compra hoje, da fonte de sódio da nossa dieta, vem de alimentos processados. Então, isso é muita coisa. Imagina que a gente tem o sal de mesa que a gente coloca lá, né, para adicionar no nosso cozimento, é apenas 15% do sódio que a gente consome, e 10% vem naturalmente mesmo nos alimentos, como eu falei, dos açúcares. Então, imagina que a gente tem 75% do sal que a gente consome diariamente vem dos produtos processados, vem dos alimentos comercialmente processados. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque realmente a indústria quer aumentar o tempo de vida desses alimentos, né? Então, por isso que os alimentos processados existem, quer aumentar o tempo de vida útil, né, para ele não estragar e ficar ali mais tempo na prateleira. Então, a gente, eles acabam adicionando muitos aditivos, muito sódio, muitos conservantes artificiais, e isso não é o ideal para a nossa saúde, tá? Então, isso é assustador, esses dados mais recentes, de que a gente tem mais de 70% do nosso sódio adicionado em alimentos processados, ao invés de estar naturalmente na nossa dieta. Então, por isso, como regra geral, do sódio, a gente tem como objetivo de ter menos de 400 miligramas de sódio por 100 gramas, ele é um bom produto, tá? Mas o ideal mesmo é que a gente tivesse menos de 120 miligramas de sódio adicionado na coluna de 100 gramas, tá? Então, esse seria o ideal, mas é muito difícil você encontrar. Veja, por exemplo, nesse produto que eu estou mostrando, ele é bem saudável, ele é rico em fibra, ele é baixo em açúcar, ele é baixo em gordura, mas quando a gente vai lá no de sódio, ele ainda é bom, né? Porque ele tem menos de 400 miligramas, porém, ele ainda tem 215 miligramas de sódio, né? Ainda é mais do que o que a gente recomenda de 120. Então, por mais saudável que seja, é bem complicado a gente achar um produto com baixo, menos de 120 miligramas. Por isso que a gente tem que estar sempre lendo o rótulo, pessoal, para que a gente tenha pelo menos um pouco de consciência do que a gente está consumindo naquele alimento, se ele é pelo menos um pouco mais saudável. Claro que o ideal é a gente ir para o natural, né? O que a gente tiver, puder cozinhar. A gente no Brasil é muito abençoado, eu falo aqui para os meus pacientes daqui da Austrália, porque basicamente o que eles têm aqui de natural, assim, além das frutas, claro, vegetais, é a batata doce, mas a gente, pessoal, a gente tem as raízes, a gente tem mandioca, aipim, banana da terra, a gente tem a tapioca, né, a gente tem muita coisa natural que a gente pode estar usando, sem precisar ir para os alimentos processados, né, então a gente pode estar sempre usando, indo para esses alimentos mais naturais mesmo, essa é a regra. Mas quando a gente tem uma vida muito corrida e a gente quer ter mais praticidade, né, a gente pode recorrer para esses alimentos, mas sempre lendo os rótulos. Então, aqui é uma dica que eu dou para todos os meus pacientes, de como a gente reduzir naturalmente a ingestão do nosso sódio. Acabei de falar, incluir alimentos baixos em sódios, naturalmente baixos, que é fruta fresca, vegetal, peixe, ovos, nozes, sem sal, né? Leite derivados, ao invés de estar sempre tendo alimentos embalados, processados, tá? Se for escolher alimento enlatado pela praticidade, como a sardinha, por exemplo, o atum, sem levar para adição de sal ou com sal reduzido, tá?
Então, ervas, a gente pode abusar das nossas ervas, pimenta, alho, limão para temperar a comida da gente, tá? Sempre indo pelos produtos mesmo baixo teor de sódio e cuidado com esse sódio oculto, que são esses nomes secretos, mesma coisa que a gente falou para a gordura e para o açúcar. Então, fermento, cubos, aqueles, né, que a gente usa, os cubos que a gente usa no alimento para poder estar enriquecendo ali, né, glutamato, sais minerais, sal grosso, sal do Himalaia, bicarbonato de sódio, no final é tudo sódio, tá, gente? Esses cubinhos aí que a gente coloca na comida para adicionar mais gosto, vamos para o natural, vamos usar as ervas, vamos usar o alho, bastante limão, cebola, para que a gente não use tanto aí esse sal, esses conservantes, esse tudo na nossa alimentação. Então, para resumir, como ler os rótulos ali na nossa, a gente iria resumir em 3 etapas, tá? Gordura total, menos que 10 gramas por 100 gramas, tá? Então, a gente está lá com o objetivo olhar gordura total menos que 10 gramas, açúcares menos que 15 gramas. Se tiver açúcar natural da fruta ou do leite, a gente pode até aumentar um pouquinho para 20, mas o objetivo é que seja menos de 15 gramas, tá? Como a gente tem nesse produto, esse produto em gordura total apenas 1,2, em açúcar total apenas 11,8, tá? E pelo menos 4 gramas de fibra. E os ingredientes, eles são sempre listados de maior peso, como a gente pode ver aqui, ó, cereais, a gente tem cereais 76%. Depois o psyllium e vitaminas minerais, como tem pouco, eles são listados no final, tá? Então, produto considerado saudável, ele pelo menos atenderá aos critérios 1 ou 2, tá? Então, pelo menos para a gente considerar ele um pouco mais saudável, ele tem menos de gordura total de 10 gramas, menos de 15 gramas de açúcar, tá? E menos de 400 miligramas de sódio. Aqui são só alguns exemplos de cereais que eu uso práticos para meus pacientes aqui da minha pesquisa, né, minha pesquisa sobre a dieta da mente e a prevenção de doenças neurológicas, então eu sempre ensino a eles também como ler rótulos, porque os alimentos processados hoje estão muito relacionados ao índice de inflamação no nosso corpo, que vai aumentar também a nossa chance de doenças neurodegenerativas. Então aqui a gente tem um exemplo, né, de um cereal que tem mais ou menos 8,1 de açúcar, é razoável, ainda é menos que 15. O segundo cereal a gente tem 36, gente. Imagina, 36 gramas de açúcar. Surreal, sendo que nossa recomendação diária para um adulto de 70 quilos é em torno de 50 gramas de açúcar diariamente. Em um cereal, a gente tem 36 gramas. E o último tem apenas 3,3 gramas de açúcar. Então, é o menor em quantidade de açúcares. Aí, considerando os três, a gente iria para ele, gordura total é apenas 1 grama. Então, ele seria, o terceiro produto seria o mais saudável de todos os três. Só 1 grama de gordura total, muito menos que 10 gramas, e apenas 3,3 gramas de açúcares totais, muito menos de 15 gramas. Tá? Então, o ideal é que a gente sempre esteja lá lendo os rótulos direitinho, para a gente ver esses alimentos seriam considerados escolhas saudáveis e aqueles que a gente tem que limitar para just, eu já ia falar em inglês. Eu dou essa aula em inglês, gente, é difícil o cérebro dar um. Então, para aqueles que são apenas limitados para às vezes, tá? Esporadicamente. Então, a gente tem que reconhecer aqueles que são mais saudáveis, comparar ali, para a gente saber o que a gente pode comprar, né? Então, eu acabei de falar isso, a ingestão da gente de açúcar recomendada para um adulto saudável diariamente, gente, é mais ou menos 50 gramas por dia, imagina. Então, se você tem um produto que tem 36 gramas de açúcar, é quase sua recomendação diária. O que é que a gente vai fazer com esse açúcar? A gente vai estocar, tá? Então, é isso que vai causando a diabetes tipo 2, a insulina, se for a longo prazo, essa quantidade altíssima de açúcar todos os dias, né? E a de gordura total é mais ou menos de 47 a 80 gramas por dia. Então, por isso que a gente tem que ser bem consciente em relação aos rótulos, aos produtos processados, alimentos que a gente compra pronto, né, ao invés dos alimentos naturais, quando a gente não quer cozinhar. Então, aqui é mais ou menos só o resumo. O açúcar ideal mesmo baixo, olha, melhor ainda seria bem baixo, inferior a 5 gramas, médio de 5 a 15, gordura a mesma coisa também de 3 a 10, gordura saturada inferior a 1,5 é melhor, né? Mas se a gente tiver inferior a 3 gramas, ok, tá? E aí a referência que eu falei da Anvisa, o Manual de Orientação dos Consumidores, como a gente entender os rótulos, então, tá disponível online, se vocês quiserem, eles têm esse resumo aí, direitinho do que eu falei, tá? Dos rótulos. Aqui é só um resuminho como a gente fazer escolhas mais inteligentes, né, no dia a dia. Isso é para todo mundo, independente da gente ter uma condição neurológica, ou inflamatória, ou autoimune ou não. Se a gente quer evitar
qualquer outra condição, né, neurodegenerativa, inflamatória. Então, meu doutorado é todo baseado nisso, gente, todo baseado em prevenção. Então, a gente dá a dieta da mente para os pacientes e a gente vai analisar função cognitiva e função cerebral daqui a 2 anos. E apesar da gente não ter terminado ainda, já consigo ver bastante resultados muito positivos e promissores nos meus pacientes, já tenho analisado alguns dados deles, né, melhora de colesterol, do resistência à insulina, melhora de algumas partes de função cognitiva, e tudo isso porque a gente tem feito mais escolhas inteligentes, tá? Então, primeiramente, ir para as gorduras mais saudáveis. Então, abacate, azeite de oliva, as castanhas, nozes, peixes como salmão, sardinha, atum, rico em ômega 3, reduzir a inflamação, promovendo a saúde cerebral, carboidratos complexos ao invés dos carboidratos refinados, então são os grãos integrais, quinoa, arroz integral, aveia, legumes, né, feijão, verduras, frutas frescas, vão fornecer a energia de liberação lenta, dessa forma a gente não vai ter aquele pico de insulina e ficar com fome logo, querendo lá o craving, né, beliscar, tá, vai ficar cheio por mais tempo. Proteínas magras, então a gente tá lá o peito de frango, legumes como feijão, lentilhas, peixes, né, vai manter a nossa massa muscular, e além também de trazer a gordura saudável, como eu falei, o peixe tem um ômega 3, dos gastos poliinsaturados, antioxidantes, então a gente vai para as frutas vermelhas, espinafre, brócolis, cenoura, chá verde, né, para quem não tem pressão alta, então isso é bem específico também de cada paciente, a gente faz uma dieta individualizada, claro, né. Benefício, a gente ajuda a combater estresse oxidativo, alguns sintomas que podem exacerbar no paciente com esclerose múltipla, né, o estresse oxidativo, o quadro inflamatório, então a gente usa os antioxidantes, os alimentos anti-inflamatórios naturais, tá bom. Fibra, então a gente sempre vai para frutas, vegetais, grãos integrais, leguminosas, melhorar a saúde digestiva, manter os níveis de açúcar sempre saudáveis e estáveis no nosso sangue. Então a gente trocar os óleos refinados pelos óleos saudáveis, o azeite de oliva, né, extra virgem, ao invés dos óleos vegetais refinados. Então melhorar a quantidade de gordura na dieta, promover uma saúde cardiovascular e cerebral, tá, é tudo que eu faço na dieta da mente. Abacate, azeite de oliva, extra virgem, as castanhas, tá, os peixes. Então, substituindo esses carboidratos refinados por integrais, então pão branco por pão 100% integral, o arroz integral, quinoa, né, a chia, as sementes são ótimas escolhas também, tem aminoácidos, a ela tem fonte de ômega 3 também, né. Então esses alimentos de integrais, eles são ricos em fibra, ajudam na digestão, no controle glicêmico, tem ômega 3, melhora na saúde cerebral, diminui o apetite, então sempre a gente está podendo aí fazer essas escolhas inteligentes, tá bom gente? Então, a reduzir alimentos processados, então a gente os alimentos mais frescos, eu falei, minimamente processados, em vez daqueles ultraprocessados, então, por isso que é tão importante a gente ler rótulo. Alimentos processados, eles são riquíssimos em aditivos, conservantes artificiais, né, alto teor de sódio, que pode ser prejudicial para a nossa saúde, principalmente saúde cerebral, como eu expliquei agora, como ler o rótulo, como é importante. Então a gente tem que optar laticínios quando a gente for consumir, do paciente que pode consumir, né, que não tem intolerância à lactose, não tem a alergia à caseína, não tem alergia à proteína do leite, então a gente vai para uns alimentos mais desnatados, ou então como eu faço com os pacientes, tentar os leites vegetais, como o de amêndoas, né, o de aveia, reduzir a ingestão de gordura saturada, porque vai proteger, além do coração, o nosso cérebro, tá, e reduzir a ingestão de açúcar. Então tem estudos já correlacionando Alzheimer, por exemplo, né, com a diabetes tipo 3, que seria a diabetes do cérebro. Então, estudos recentes, estudo em humanos, tá? Nível de evidência já correlacionando o Alzheimer como a resistência à insulina do cérebro. Então, a gente tem que ter muito cuidado com essa quantidade de açúcar que a gente está consumindo, né? Então, a gente tem que tá mesmo diminuindo esse pico de insulina no sangue e também, consequentemente, diminuindo a inflamação e melhorando a resistência à insulina do cérebro, que pode causar, assim, as síndromes demenciais, que é a mais popular, a mais conhecida, o Alzheimer, tá? Que mais afeta também 70% dos casos de demência. Tá bom, gente? Então, essas pequenas escolhas saudáveis, essas pequenas mudanças já vão fazer uma diferença enorme, assim, na nossa saúde do corpo, na saúde do intestino. Como eu falei, o cérebro está ligado diretamente ao intestino, então, eu falei na live isso com o doutor Rodrigo semana passada, é fundamental a gente manter o intestino saudável, desinflamado, para que a gente também influencie diretamente na saúde do nosso cérebro, tá? O Alzheimer principalmente, ela é considerada, ela é assim, a esclerose também, a gente tem um quadro inflamatório, então por isso é tão importante a gente fazer essas escolhas inteligentes para estar diminuindo a inflamação do nosso intestino e consequentemente do nosso cérebro, a neuroinflamação, que é o caracterizado, né,
na esclerose, nas doenças demenciais, tá bom? E aqui, como o doutor Rodrigo falou, eu tenho o meu Instagram, é o @doutora Carol B. Castro, se tiverem mais algumas dúvidas, se quiserem agendar consulta também comigo, pode mandar um direct, né, uma mensagem para mim lá, também no meu Instagram, no meu link na bio tem o link direto para o meu Telegram, que é onde também eu agendo as consultas de por lá, tá bom, gente? Obrigada.